Prepare-se, porque o vídeo de hoje vai trazer reflexões que podem transformar sua vida. E se você precisa de uma oração, deixe seu pedido nos comentários. Nossa comunidade está aqui para orar por você. Inscreva-se, deixe o like e ative o sininho. Agora, vamos mergulhar na palavra de Deus. Hoje, vamos explorar um tema intrigante e impactante. Onde estão os anjos caídos mencionados na Bíblia? Vamos mergulhar nas Escrituras e em textos apócrifos para entender a queda de Lúcifer, os 200 anjos caídos, os Nefilim e muito mais. Este vídeo trará revelações surpreendentes sobre esses eventos e sua influência na nossa compreensão do bem e do mal. Vamos abordar temas como a queda de Lúcifer, os 200 anjos caídos, os Nefilim, o dilúvio, o castigo dos anjos caídos, Satanás e os demônios, a corrupção humana, referências bíblicas e apócrifas, o julgamento divino e a importância da fé e salvação. Fique conosco até o final, pois essas revelações podem transformar sua compreensão e fortalecer sua fé. A queda de Lúcifer. A queda de Lúcifer é um dos eventos mais significativos na narrativa bíblica sobre o bem e o mal. Lúcifer, cujo nome significa portador de luz, era originalmente um ser espiritual brilhante e próximo de Deus. Em Isaías, capítulo 14, versículos 12 e 15, lemos: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Esses versículos descrevem a rebelião de Lúcifer contra Deus. Ele desejava ser igual ao Altíssimo e, por causa de seu orgulho e ambição, foi expulso do céu. Em Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 e 17, encontramos mais detalhes sobre a queda de Lúcifer. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te destruí, ó querubim protetor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Essas passagens descrevem Lúcifer como um querubim ungido, perfeito, em sabedoria e beleza, que se corrompeu devido ao seu orgulho. Sua rebelião resultou em sua expulsão do céu e sua transformação em Satanás, o adversário de Deus e da humanidade. Agora que entendemos a queda de Lúcifer, vamos explorar a história dos 200 anjos caídos mencionados em Gênesis 6. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já conhecia a história da queda de Lúcifer? Compartilhe suas reflexões. Os 200 anjos caídos.
A história dos 200 anjos caídos é mencionada em Gênesis capítulo 6, onde lemos sobre os filhos de Deus, que desceram à terra e se uniram a mulheres humanas. Em Gênesis capítulo 6, versículos 1-4, lemos: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Esses filhos de Deus são frequentemente interpretados como anjos, caídos que desceram à terra e se uniram a mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes conhecidos como Nefilim. O livro de Enoque, um texto apócrifo, fornece mais detalhes sobre esses eventos. Segundo o livro de Enoque, um grupo de 200 anjos, liderados por anjos chamados Shemiasa e Azazel, desceram ao Monte Hermon e fizeram um pacto para tomar esposas humanas e ensinar-lhes conhecimentos proibidos. Esses anjos caídos ensinaram à humanidade várias práticas proibidas, como a feitiçaria, a fabricação de armas e a maquiagem. Em Enoque, capítulo 7, versículos 1-6, lemos: E aconteceu depois, que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias. Nasceram-lhes filhas, elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos do céu, as viram, enamoraram-se delas, dizendo uns aos outros: Vinde, escolhamos para nós mulheres da descendência dos homens, e geremos filhos. Então seu líder Shemiasa disse-lhes: Eu temo que talvez possais não cumprir este empreendimento, e que eu sozinho sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: Nós todos juramos, e todos nós nos comprometemos com anátemas a não mudar nossa intenção, mas a executar nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos, e todos eles se uniram em um juramento comum. Esses anjos caídos são conhecidos como os vigilantes, e sua união com mulheres humanas resultou na corrupção da humanidade e na criação dos Nefilim. A intervenção desses anjos caídos trouxe grande maldade e violência à terra, levando Deus a tomar medidas drásticas. Agora que entendemos a história dos 200 anjos caídos, vamos explorar a criação dos Nefilim e seu impacto na humanidade. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já ouviu falar dos 200 anjos caídos e seu pacto? Compartilhe suas reflexões. Os Nefilim são seres gigantes mencionados em Gênesis capítulo 6, resultantes da união entre os anjos caídos e mulheres humanas. Esses seres são descritos como heróis do passado, mas sua presença na terra trouxe grande destruição e maldade. Em Gênesis capítulo 6, versículo 4, lemos: Naqueles dias estavam os gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Os Nefilim são frequentemente associados a grande força e estatura, sendo descritos como gigantes e guerreiros poderosos. No entanto, sua existência trouxe corrupção e violência à terra. O livro de Enoque fornece mais detalhes sobre os Nefilim, descrevendo-os como seres que consumiam tudo o que os humanos produziam e, quando os recursos se esgotavam, voltavam-se contra a humanidade, devorando-os. Em Enoque, capítulo 7, versículos 11-15, lemos: E eles, os Nefilim, começaram a devorar os homens e a pecar contra pássaros e bestas e répteis e peixes e a devorar a carne uns dos outros e beber o sangue.
Então, a terra reprovou os injustos. A presença dos Néfilim na terra é vista como uma das principais razões para a grande maldade e violência que levou Deus a enviar o dilúvio. A corrupção causada pelos Néfilim e pelos anjos caídos foi tão grande que Deus decidiu purificar a terra e recomeçar com Noé e sua família. Agora que entendemos a criação e o impacto dos Nefilim, vamos explorar o dilúvio e sua importância na narrativa bíblica. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já conhecia a história dos Néfilim e seu impacto na humanidade? Compartilhe suas reflexões. O dilúvio. O dilúvio é um evento significativo na narrativa bíblica, enviado por Deus para purificar a terra da corrupção causada pelos Néfilim e pela maldade humana. Em Gênesis capítulo 6, versículos 5, 7, lemos: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito." Deus decidiu enviar o dilúvio para destruir toda a carne em que havia fôlego de vida, exceto Noé e sua família, que encontraram graça aos olhos do Senhor. Em Gênesis capítulo 6, versículo 9, lemos: "Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus." Deus instruiu Noé a construir uma arca para salvar sua família e os animais, garantindo a continuidade da vida na terra após o dilúvio. O dilúvio purificou a terra da corrupção e permitiu um novo começo para a humanidade, livre da influência dos Néfilim e dos anjos caídos. Este evento destaca a justiça de Deus e sua vontade de restaurar a criação. Agora que entendemos o dilúvio e sua importância, vamos explorar o castigo dos anjos caídos e seu confinamento em trevas. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já ouviu falar do dilúvio e sua relação com os Néfilim? Compartilhe suas reflexões. O castigo dos anjos caídos. Após a rebelião e a corrupção causada pelos anjos caídos, Deus decidiu puni-los e confiná-los em locais de trevas. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, lemos: "Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo." Esses anjos caídos foram lançados no inferno e mantidos em cadeias de escuridão, aguardando o dia do julgamento. Da mesma forma, em Judas capítulo 1, versículo 6, lemos: "E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua imprópria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia." Esses versículos enfatizam que os anjos caídos foram confinados em prisões eternas, aguardando o julgamento final por sua rebelião contra Deus. O livro de Enoque também descreve o castigo dos anjos caídos, mencionando que eles foram aprisionados em locais de escuridão e tormento. Em Enoque, capítulo 10, versículos 11 e 14, lemos: "E o Senhor disse a Miguel: Vai e anuncia a Samiazá e aos seus companheiros que se uniram às mulheres para se corromperem com elas em toda a sua impureza. E quando todos os seus filhos se matarem uns aos outros e eles virem a destruição dos seus amados, prende-os por 70 gerações nos vales da terra, até o dia do seu julgamento e da consumação, até o julgamento eterno." Esses textos destacam a severidade do castigo imposto aos anjos caídos por sua rebelião e corrupção. Eles foram confinados em trevas, aguardando o julgamento final de Deus.
Agora que entendemos o castigo dos anjos caídos, vamos explorar a figura de Satanás e os demônios e sua tentativa contínua de corromper a humanidade. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já ouviu falar do castigo dos anjos caídos? Compartilhe suas reflexões. Satanás e os demônios. Satanás, anteriormente conhecido como Lúcifer, lidera os demônios em sua tentativa contínua de corromper a humanidade e afastá-la de Deus. Após sua queda, Lúcifer se tornou Satanás, o adversário, e seus seguidores se tornaram demônios. Em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7, 9, lemos: "E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele." Satanás e seus demônios são descritos como seres espirituais malignos que buscam enganar e destruir a humanidade. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, lemos: "Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar." Satanás e seus demônios estão constantemente à procura de oportunidades para corromper e desviar os seres humanos do caminho de Deus. A Bíblia nos adverte a resistir ao diabo e a manter nossa fé firme em Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, lemos: "Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós." Devemos confiar em Deus e resistir às tentações e enganos de Satanás e seus demônios. Agora que entendemos a figura de Satanás e os demônios, vamos explorar a corrupção humana resultante da união com os anjos caídos. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já conhecia a história de Satanás e dos demônios? Compartilhe suas reflexões. A corrupção humana. A união entre os anjos caídos e os humanos levou a uma deterioração moral significativa da humanidade, resultando em violência e maldade generalizada. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, lemos: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente." A influência dos anjos caídos e dos Nefilim trouxe grande corrupção e maldade à terra. A Bíblia descreve como essa corrupção afetou profundamente a humanidade, levando Deus a tomar medidas drásticas para purificar a terra. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 11, 12, lemos: "A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra." A corrupção resultante da união com os anjos caídos levou à violência, à imoralidade e à desobediência a Deus. Esse ambiente de maldade e corrupção foi um dos principais motivos para Deus enviar o dilúvio, como já discutimos anteriormente. Apesar da corrupção generalizada, Deus sempre oferece um caminho de redenção e salvação para aqueles que se voltam para Ele. A história da corrupção humana nos lembra da importância de buscar a Deus e viver de acordo com seus princípios, resistindo às influências malignas. Agora que entendemos a corrupção humana resultante da união com os anjos caídos, vamos explorar as referências bíblicas e apócrifas que fundamentam essa narrativa. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já ouviu falar da corrupção humana causada pelos anjos caídos? Compartilhe suas reflexões. Referências bíblicas e apócrifas. Para fundamentar a narrativa sobre os anjos caídos, os Nefilim e a corrupção humana, é importante considerar
tanto as referências bíblicas quanto os textos apócrifos. A Bíblia fornece várias passagens que mencionam esses eventos, enquanto os textos apócrifos, como o livro de Enoque, oferecem detalhes adicionais. Na Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículos 1-4, descreve a união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, resultando no nascimento dos Néfilim. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, lemos sobre o castigo dos anjos caídos. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Da mesma forma, em Judas capítulo 1, versículo 6, lemos: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Além das referências bíblicas, o livro de Enoque é um texto apócrifo que fornece uma narrativa detalhada sobre os anjos caídos, os Nefilim e a corrupção resultante. Embora não faça parte do cânon bíblico, o livro de Enoque é considerado uma importante fonte de informações sobre esses eventos. Em Enoque, capítulo 6, versículos 1-6, lemos sobre o pacto dos anjos caídos para descer à terra e tomar esposas humanas. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram. Naqueles dias, nasceram-lhes filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos do céu, as viram, enamoraram-se delas, dizendo uns aos outros: Vinde, escolhamos para nós mulheres da descendência dos homens e geremos filhos. O livro de Enoque também descreve os ensinamentos proibidos que os anjos caídos transmitiram à humanidade, como a feitiçaria e a fabricação de armas, e a corrupção resultante desses conhecimentos. Em Enoque, capítulo 8, versículos 1-3, lemos: E Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças, e lhes mostrou os metais da terra e a arte de trabalhá-los, e braceletes e ornamentos, e o uso do antimônio e o embelezamento das pálpebras, e todas as pedras preciosas, e todas as tinturas coloridas. E houve grande impiedade, e eles se corromperam, e seus caminhos se tornaram depravados. Essas referências bíblicas e apócrifas nos ajudam a entender a complexidade e a profundidade da narrativa sobre os anjos caídos e os Nefilim. Elas fornecem um contexto mais amplo para a corrupção humana e a necessidade de intervenção divina. Agora que entendemos as referências bíblicas e apócrifas que fundamentam essa narrativa, vamos explorar o julgamento divino e a intervenção de Deus na humanidade. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já leu sobre essas referências bíblicas e apócrifas? Compartilhe suas reflexões. O julgamento divino. O julgamento divino é um tema recorrente na Bíblia, destacando a intervenção de Deus para julgar os ímpios e salvar os fiéis. A história dos anjos caídos e dos Nefilim é um exemplo claro de como Deus intervém para purificar a terra e restaurar a justiça. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, lemos sobre o julgamento final de Satanás e seus seguidores. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Este versículo destaca o destino final dos anjos caídos e dos demônios, que serão julgados e condenados por suas ações malignas. O julgamento divino também se estende à humanidade. Em Mateus, capítulo 25, versículos 31-33, Jesus descreve o julgamento das nações. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele.
e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Deus julgará os ímpios e recompensará os fiéis, garantindo que a justiça prevaleça. Este julgamento final é uma promessa de que Deus restaurará a ordem e a justiça na criação. Agora que entendemos o julgamento divino, vamos explorar a importância da fé e da salvação em Cristo para evitar a condenação eterna. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já refletiu sobre o julgamento divino? Compartilhe suas reflexões. Fé e salvação. A fé em Cristo é fundamental para evitar a condenação eterna e ser levado aos céus. A Bíblia nos ensina que a salvação é um dom de Deus, acessível a todos que creem em Jesus Cristo. Em João, capítulo 3, versículo 16, lemos: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." A fé em Cristo nos oferece a esperança de vida eterna e nos protege da condenação. E no Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, lemos: "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente gratuito de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo. Além disso, a fé em Cristo nos capacita a resistir às tentações e enganos de Satanás e seus demônios. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, lemos: "Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé." A fé nos dá a força para vencer o mal e viver de acordo com os princípios de Deus. A importância da fé e da salvação em Cristo não pode ser subestimada. Ela nos oferece a promessa de vida eterna e a proteção contra a condenação eterna. Agora que entendemos a importância da fé e da salvação, vamos concluir nosso estudo sobre onde estão os anjos caídos e as revelações impactantes sobre sua história. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já experimentou a salvação em Cristo? Compartilhe suas reflexões. Chegamos ao final do nosso estudo sobre onde estão os anjos caídos e as revelações impactantes sobre sua história. Exploramos temas como a queda de Lúcifer, os 200 anjos caídos, os Nefilim, o dilúvio, o castigo dos anjos caídos, Satanás e os demônios, a corrupção humana, referências bíblicas e apócrifas, o julgamento divino e a importância da fé e salvação em Cristo. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e edificante para você. Devemos buscar viver de acordo com os ensinamentos bíblicos e permitir que a palavra de Deus transforme nossas vidas. A compreensão desses eventos e a importância da fé em Cristo nos ajudam a enfrentar os desafios espirituais e a encontrar esperança e salvação. Se este vídeo te ajudou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre revelações bíblicas e crescimento espiritual. Deixe seu comentário sobre o que você aprendeu e como você tem buscado fortalecer sua relação com Deus. Vamos crescer juntos na fé